Graça e paz do Senhor Jesus. Desejo que a graça do Senhor Jesus, Salvadora, Redentora, e a paz de Cristo esteja profundamente no seu coração. Num momento como esse, que não é só na nossa cidade, não é só no nosso país, mas no mundo inteiro, o nosso coração precisa experimentar de paz. E o Senhor Jesus é o doador da paz. Nós estamos aqui como igreja reunida. Estamos aqui no nosso templo, mas a igreja está espalhada pelas casas e, por que não dizer e lembrar, pelo mundo inteiro. Estamos privados dos nossos encontros presenciais, mas a nossa alegria é grande porque sabemos que a nossa comunhão é real, ela é verdadeira, não está limitada a paredes e a lugares. Eu estou aqui nesta noite com os jovens, com o Felipe, com o Daniel ao violão, com o Natan na técnica, e hoje teríamos o nosso culto de quarta-feira, um culto tão gostoso, abençoador para as nossas vidas, mas nós não podemos estar juntos desta forma. E eu quero apresentar aqui também a minha palavra de saudação a tantos que estão nos assistindo, não só na Primeira Igreja Batista em Itabira, mas na nossa live no culto de domingo passado, eu vi que irmãos queridos, amigos, parentes, lá no estado do Rio, Petrópolis, na Zona da Mata, Maripá de Minas, Juiz de Fora, e irmãos da associação estiveram participando da nossa live, naquele momento de comunhão abençoadora. Muito obrigado pela assistência, e nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E eu desejo falar e pensar hoje sobre a verdade. Se há alguma coisa que nos inquieta nesse momento é saber onde está a verdade. Poderíamos até dizer com quem está a verdade. Há uma insegurança no ar. E essa pergunta é muito pertinente. Eu gostaria de responder naquilo que é essencial. Onde está a verdade? Felipe, onde está a verdade? Pensa. Daniel, onde está a verdade? Os irmãos precisam saber. Na verdade, sabem, mas o que nós precisamos é enfatizar isso de forma clara. Que esse culto a gente consiga comunicar isso e a gente consiga adorar a Deus com a verdade que está no nosso coração. Nesse clima de insegurança que a gente percebe, enquanto as nossas autoridades estão aí se desentendendo, contradizendo, até mesmo a gente fica meio que à deriva e pensando, mas onde é o porto seguro? Com quem está a verdade? Onde está a verdade? O que eu quero que pensemos hoje é numa verdade acima da situação que nós estamos vivendo. Há coisas a considerar de forma mais profunda e a palavra de Deus vai nos ajudar a pensar acerca disso. A verdade para os cristãos, nós, os seguidores de Jesus, nós podemos citá-la, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5. E fazendo a leitura desse texto, nesse primeiro momento, já estou introduzindo o momento de louvor que vamos ter a seguir. Mas o que diz 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Viram que esse texto termina com tempo oportuno? Esse é um tempo oportuno para se falar da verdade, para se buscar a verdade, para se descansar na verdade. Esse texto já responde alguma coisa para nós. Você já deve estar pensando. Então a verdade é uma pessoa, não está simplesmente. Porque o estar é algo que pode parecer transitório, mas a verdade é uma pessoa. E eu gostaria de ler o contexto para que você pudesse perceber a beleza da orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim o apóstolo Paulo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis
e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Queridos e amados que estão nos alcançando, a quem nós estamos alcançando, desejo que você compreenda a profundidade, a beleza e a pertinência desse texto. Nós pausemos por esse momento acerca desse tema, a verdade. E vamos prestar a Deus o nosso respeito, a nossa reverência, a nossa gratidão por Ele querer nos salvar, como diz esse texto, por Ele decidir nos salvar. Vamos prestar a Ele a nossa rendição ante a sua autoridade, ante a sua soberania. Como Paulo disse nesta carta, 1 Timóteo, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Aí na sua casa, quem sabe sentado com sua família na sala, quem sabe você no seu quarto, telefone acessado ao Facebook ou no seu computador, quem sabe você pode também nesse momento se juntar a nós aqui, levantar a sua voz, sim, aí na sua casa, talvez na sacada do seu apartamento, levantar a voz e adorar a esse Deus, adorar a Jesus, nosso Salvador. Amém. Existe um reino, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam feridas, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam feridas, por onde o rio passar,
Sim, ó Deus, Tu és a fonte da nossa vida. Tu és o nosso abrigo em tempos de tribulação. Tu és o doador da paz. Tu és amor. E por isso temos percebido a verdade e a preciosidade de sermos cuidados pelo Senhor. O Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o Deus que governa a história. E é o Deus que cuida de nós, mesmo assim tão pequeninos, frágeis, imperfeitos, pecadores. Mas o Teu amor está dispensado em nossos corações. Há tantos que ainda não abriram os seus corações. Tem misericórdia, Senhor. Creio que num momento como esse, de aflição, de insegurança, muitos estão buscando, tateando, ainda que no escuro, em busca da verdade. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, e nós sabemos que a verdade é o Senhor. A verdade é que o amor do Senhor é verdadeiro e foi demonstrado de forma grandiosa no alto da cruz do Calvário. O Teu Filho enviado dos céus anuncia esta verdade, que somos pecadores, e anuncia outra verdade, que somos amados, e anuncia também a verdade maravilhosa, que o Senhor nos salva em Cristo Jesus. Por isso a nossa adoração e a nossa oração não pode ser a outro Deus ou a outra pessoa, senão ao Senhor. Ao Senhor, honra e glória para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja louvado o Teu nome. Tu és a minha luz, a minha salvação, em Ti me renderei.
pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a cada dia eu confiar no Senhor, Pai. Que em todos os momentos, Pai, que possamos olhar para o Senhor, Pai, e ver que do Senhor, Pai, vem o nosso socorro, vem a nossa fortaleza, Pai. Confiamos em Ti, Deus. Amém. Amém. Pois bem, queridos, eu quero continuar pensando com vocês acerca da verdade. Cantamos a verdade aqui. E esta verdade que foi mencionada nesse último cântico é extremamente confortadora e consoladora. Nós cantamos que Jesus virá para nos buscar. Mas Ele ainda não buscou, não é a hora. E enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, devemos nos orientar por algumas verdades. O texto que li de 1 Timóteo capítulo 2, dos versos 1 a 6, nos dá algumas direções para que possamos nos comportar e comportar bem num momento crítico como esse. Não é só com respeito à saúde pública, diz respeito à economia mundial, diz respeito aos relacionamentos, quanta gente confinada em casa, quanta gente com dificuldades de lidar com a fraqueza, com o defeito do outro. Mas eu quero crer que Deus também está usando esse momento para ver reconciliações, aproximação, para que encaremos de uma forma diferente a vida, o trabalho, o estudo, as coisas deste mundo, os prazeres. Veja comigo esse texto. O que esse texto pode nos dar como direção, como orientação para algumas ações que precisamos ter? Olha, você pode relembrar comigo aí agora que é claro que esse é o momento de nós orarmos. Você já orou hoje, Felipe? Eu tenho certeza que sim. Você também, não é, Daniel? Nós temos orado. Marcamos até hora. E é bom que oremos em hora marcada, mas que oremos a todo tempo, quando for oportuno. As ligações que fiz hoje, porque preciso pastorear assim à distância, percebi que como é agradável ouvir a voz dos irmãos, como é gostoso, impossível e abençoador orarmos pelo telefone. E olha, o texto está dizendo, antes de tudo, é uma ação que deve caminhar conosco, iniciar o dia assim, antes de tomar decisões, antes de iniciar o dia, antes de dormir, o tempo todo. Paulo está dizendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ora, uma súplica é alguma coisa que fazemos a Deus por algo pessoal. Orações é o que fazemos de uma forma mais geral. Mas aqui fala também de ações de graças. Ora, há muito que agradecer numa hora como essa. Como eu gosto de fazer quarta-feira, Felipe, Daniel são testemunhas, os irmãos em casa também sabem, gosto da participação. E como eu tenho vocês aqui hoje, o que num momento como esse, Felipe e Daniel, e você em casa pode até conversar com alguém que está próximo, pelo que você dá graça num momento como esse de crise? Já deu para pensar uma resposta, Felipe e Daniel? Eu acho que dá para a gente dar graça, porque esse é um momento que Deus está trazendo para a gente refletir sobre a nossa vida, porque a gente vive uma vida muito corrida, né? Uma vida que tem muitos afazeres, eu tenho trabalho para fazer. Nesse momento é um momento que eu paro para pensar no valor da vida, no valor da minha família. Eu paro para pensar que eu não tenho controle de tudo, que existe um Deus soberano que Ele controla todas as coisas. E eu tenho que dar graças a isso. Isso é muito confortável saber disso. Sem dúvida, você tem uma casa para onde você pode voltar quando sair daqui. Você tem o seu pai, você tem sua mãe, você tem o seu irmão, você tem um abrigo, você tem promessas de Deus, você tem o conhecimento da verdade, você tem o Espírito Santo em você, porque o Espírito Santo é dado àquele que crê em Jesus. E ter esse consolo, esse conforto no nosso coração, num momento como esse, não nos leva ao desespero. Será, Sr. Daniel, num momento como esse, que afeta a todos nós, ainda é possível achar motivo para dar graças, Daniel? Sim, eu acho que o principal motivo é o choque que a gente toma, na hora que a gente percebe que a gente não consegue
controlar tudo. Às vezes a gente tem isso para poder se aproximar mais de Deus, se aproximar mais da família, porque a gente tem os nossos planos. E aí a gente está tão focado em outras coisas que às vezes a gente esquece das coisas que são primordiais, que é chegar perto de Deus. Por exemplo, estava com faculdade na cabeça, aí tinha um culto que ia acontecer semana passada e todo mundo na movimentação e tal, e eu tinha para todo mundo primordiais, que é Deus, né? Eu acho que agradeço a Deus por isso, porque isso ajuda a gente a enxergar. A gente tem que dar graças porque num momento como esse também a gente pensa na nossa rede de valores, nosso senso de valores, aquilo que valorizamos, e percebemos que a vida não gira só ao meu redor, e a vida não vai ser vivida em função dos meus planos, pura e simplesmente porque Deus faz parar tudo quando Ele quer. E é bom nós dar graças ao Senhor para nós não vivermos uma ilusão e percebermos que nós somos mortais, limitados. A humanidade evoluiu muito em muitos aspectos, mas nós ainda somos limitadíssimos. E bom é que nós busquemos a verdade na pessoa do próprio Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele que disse: eu sou a verdade. Aqueles que descansam nessa declaração de Jesus e vivem conforme a orientação dele, enfrentam momentos como esse de uma maneira diferenciada. Mas voltando ao texto, depois da participação de vocês, eu quero dizer que o texto está dizendo também para nós orarmos por quem está investido de autoridade. Olha que momento difícil esse. Não é só no Brasil, mas também em muitos países. A gente não tem notícia de todos os países, mas o quão é difícil num momento como esse administrar em tempos de crise. E não é administrar só recursos, bens, administrar vida ou vidas. Administrar coisas que vão afetar o futuro das pessoas. Decisões precisam ser tomadas, decisões que vão, porventura, salvar vidas, amenizar a dor, amenizar o sofrimento, dar esperança. O texto está dizendo que quem está investido de autoridade precisa das nossas orações. E por que eles precisam das nossas orações? Primeiro porque cada um que exerce autoridade, seja no âmbito de uma nação, ou de um estado, ou de um município, ou em outras funções que são vitais para legislar, para administrar, essas pessoas precisam entender que devem ser tementes a Deus. Todos prestaremos contas a Deus daquilo que fizermos. E especialmente aqueles que têm muita responsabilidade por causa da sua situação de poder. Se lhes requererá muito mais. Aqueles que estão investidos de autoridade precisam ser alvos das nossas orações, para que aprendam a temer a Deus, para que entendam que essa investidura de autoridade veio primeiro de Deus, porque não há autoridade que não venha antes de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Também devemos orar para que eles não se corrompam, para que não sejam insensíveis, para que não sejam cruéis, para que não sejam gananciosos, para que sejam sábios, pois governar pessoas, liderar pessoas, é algo de uma responsabilidade imensa. Outra direção que o texto nos dá, além da oração, é que nós precisamos, num momento como esse, falar de Deus. Fala-se de tantas coisas, né? É necessário falar da higiene. É necessário falar de como higienizar. É necessário até falar onde tem álcool gel. Você sabe onde tem? Eu não sei. Acabou. Mas tem coisas que temos que falar para ajudar os outros. Mas a coisa mais necessária que temos que falar é que Deus não tem prazer na morte de ninguém. O texto, o apóstolo Paulo diz que Deus deseja que todos sejam salvos. É o desejo de Deus. Mas entre o desejo de Deus e o nosso desejo, aí é a questão da decisão. A decisão de Deus foi criar o homem. A decisão de Deus foi continuar a amar a humanidade mesmo pecadora. A decisão de Deus foi trazer salvação à humanidade por causa das suas escolhas, por causa dos seus pecados. A decisão de Deus foi enviar o seu Filho. A decisão de Jesus foi aceitar o plano do Pai, permitir-se ser crucificado. Agora resta a decisão individual de cada um. Deus deseja. E esta é uma verdade que tem que ser dita, porque nós estamos falando aqui de verdade.
E pode parecer a alguém que está nos ouvindo que isso não tem nada a ver com a situação que estamos vivendo, mas eu quero mostrar nessa reflexão, breve reflexão, que tem tudo a ver. Não é por acaso que isso está acontecendo. Algumas teorias foram criadas e eu não quero nem entrar no mérito de nenhuma delas. O fato é que estamos enfrentando um estado de insegurança, de medo coletivo. Mas há uma verdade que nos dá segurança e nos conforta. Então esse texto nos dá direção para que nós também falemos disso, para que nem todos que têm essa paz, que quem tem a Cristo tem no coração, não que não fiquemos assim duvidosos de alguma coisa, mas não nos desesperamos, mas tem gente que está se desesperando. Eu, infelizmente, tive o desprazer de ver algumas imagens e fiquei imaginando os pais de duas meninas, pareciam gêmeas, agonizando, parece que no fim da vida. Que consolo pode se dar para essas pessoas? Pais perdendo duas meninas, talvez 11 ou 12 anos, agonizando. Tem conforto? E eu quero dizer sim, tem. Se nós encararmos a vida na ótica divina, na orientação da palavra de Deus. Nós vamos orar, vamos suplicar, vamos interceder, mas também vamos falar daquilo que nos traz a esperança. Vocês sabem que isso é um texto de um profeta do Antigo Testamento. Está no livro de Lamentações. E o nome do livro já denuncia que aquilo que ele trata eram momentos dificílimos para o seu povo naquela geração, naquela época. Mas ainda assim, em meio ao caos que reina no mundo, há uma palavra que é a palavra da esperança. É que ainda somos amados por Deus. Será se você concorda que Deus permitiu isso acontecer? Não digo que Ele mandou, mas digo que Ele permitiu acontecer. Para que a humanidade parasse também e pensasse na limitação, na mortalidade, na nossa pecaminosidade. Se formos observar na história mundial, nós vamos perceber que momentos como esses já aconteceram. Reservadas as proporções, pestes já aconteceram, terremotos terríveis já aconteceram, estão acontecendo, estão aumentando. Não muito distante de nós, o terrível episódio da tsunami. E aí a gente vai descobrir que não aconteceu só uma vez, já há registro de outros. Então há situações mundiais que Deus permite que aconteçam para o homem voltar-se para o seu lugar. Eu creio que a verdade está aqui nesse livro. Eu creio que a verdade está na pessoa de Deus. A verdade está na pessoa de Jesus. A verdade está na declaração de Deus que somos pecadores, mas ainda assim podemos nos salvar da condição de pecadores condenados ao juízo eterno. A direção que esse texto nos dá é que façamos conhecer a vontade de Deus, que todos sejamos salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo falou isso no primeiro século. E esse texto também nos diz que uma ação que precisamos ter é dar testemunho da verdade. É o que estamos fazendo aqui. Que momento oportuno. Se fosse no nosso culto de quarta-feira normal, eu não teria essa audiência toda. Nós não estaríamos entrando nos lares, não só dos irmãos da nossa igreja, nos seus lares, mas estamos hoje tendo a oportunidade de entrar nos lares de muita gente. Então, voltando ao tema da verdade, nós já evidenciamos aqui algumas coisas. A verdade de um Deus que quer dar a salvação. Já ficou explícito que Deus salva por meio de Cristo Jesus. No capítulo 2, que lemos, o verso 5. Jesus Cristo, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Já ficou, então, aqui explícito que Deus salva por meio de Cristo Jesus. Porque foi para isso que ele foi dado. Ele deu a si mesmo em resgate por todos. Já ficou claro isso aqui. É uma verdade que não pode ser negada. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre outros aspectos da verdade. E agora eu não quero ficar preso a esse texto. Eu quero ir a Apocalipse. Você tem medo de ler Apocalipse, Felipe?
Não mais. Não mais. Já teve medo, Daniel, de ler Apocalipse? Já tive. Eu sei que muitos já até falaram comigo o medo de ler Apocalipse por causa das figuras que estão ali. Mas eu gostaria de dizer para você que há verdades extraordinárias e confortadoras nesse livro. Não tenhamos medo de ler esse livro, porque é um livro extraordinário. Eu quero fazer uma leitura em Apocalipse capítulo 3, o verso 10, quando há uma palavra dirigida à igreja em Filadélfia. E nesse texto está escrito o seguinte: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ora, eu sei que esse texto não está dizendo desse momento. Há algo e uma prova muito maior que a humanidade vai experimentar. Mas aqui já nos antecipa verdades que nós podemos trazer como confortadora. Aqui o Senhor Jesus dizendo para aquela igreja, lá no primeiro século, diz: olha, você guardou a minha palavra, eu disse para você perseverar, e agora eu guardarei você. Que palavra boa! Saber que se somos perseverantes em obedecer a palavra do Senhor Jesus, é Ele que nos guarda. Sabe aquele medo, aquela insegurança que vai no nosso coração? Podemos dizer para Ele: ó, Senhor Jesus, eu estou com medo. Os discípulos acordaram Jesus em meio àquela tempestade e disseram: nós estamos com medo de morrer, o Senhor não se importa. E Jesus estava com eles. Ministrei isso no domingo, e você pôde assistir, acredito eu. E aqui o Senhor Jesus diz: eu também o guardarei da hora da provação. Está falando de algo específico, algo que vai acontecer em um âmbito mundial, que não está restrito a esse momento. E diz aqui que virá sobre o mundo inteiro. Se nós já estamos percebendo as consequências dessa crise, dessa pandemia hoje, imagine uma outra, com uma realidade espiritual terrível por detrás. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então as verdades que estão aqui dignas de ser destacadas é necessário que guardemos a palavra do Senhor Jesus. Ele diz que nós devemos ouvir e praticar os ensinamentos dele. Eis a importância de ler a Bíblia, queridos. É o nosso alimento espiritual, é o nosso manual de vida, é o nosso guia para tomar decisões, é o nosso manual de ética. E tudo mais que nós podemos entender como orientação, de direção para a nossa vida, é esse livro. Relações conjugais, pais e filhos, relações trabalhador e empregado, lidar com a ecologia. Esse é o livro, sobretudo, que revela o porquê que existimos, porquê que há sofrimento e qual é o fim disso tudo. Você entende a importância de falar desse tema da verdade hoje? E eu me inspirei a falar acerca disso porque percebi que há dificuldades de acreditar hoje naquilo que se fala na mídia. É até melhor diminuir um pouco a nossa frequência diante da mídia, dos jornais, porque ou há muita tendência, ou há muita confusão. Fato é que há muita contradição. E se ficarmos ouvindo A, B ou C, nós realmente ficaremos completamente perdidos. Mas o que a palavra de Deus nos diz é: passaremos por tribulações, pandemias, epidemias, etc. acontecerão. Sinais nos céus, sinais na terra. A fé sendo negociada, falsos pregadores, falsos profetas, e uma série de coisas. A verdade está em Deus, em Jesus Cristo e na sua palavra. Apocalipse significa revelação. Descortinar. O Senhor Jesus revelou coisas tremendas para o João, quando ele estava já idoso, exilado, porque ele era um cristão. E ali o Senhor Jesus apareceu para ele e diz: escreve coisas que acontecerão para que todos saibam. Então, o Apocalipse não é um livro para termos medo quando temos Cristo, quando a nossa fé está posta nele. Então o Apocalipse é a revelação, e a verdade se encerra nesse livro. A revelação de Deus, que foi progressiva, gradativa, encerrou-se neste livro.
No último capítulo tem uma palavra que sentencia maldição para aquele que aumentar ou tirar coisa desse livro. A verdade está aqui. Creia, você que está me ouvindo. Meus irmãos, creiamos nisso, descansemos nesta verdade. Medo do Apocalipse não precisamos ter, se entendemos. Verdades gloriosas que estão também nesse livro. E eu quero já quase concluir esse momento. Nós já estamos em 40 minutos de culto. Eu quero dizer algumas verdades aqui deste livro, do Apocalipse. Primeiro é o livro que fala da verdade do problema do mal. O problema do mal, nós estamos lidando com ele agora. Sempre tivemos que lidar com essa questão do problema do mal. Ora, o problema do mal, temos que entender que o mal existe em mim, porque nascemos em pecaminosidade. O mal também existe fora de nós, na humanidade, nas decisões, nas ideologias destruidoras, mas existe também a personificação do mal na pessoa de Satanás e o seu exército. A Bíblia, e aqui particularmente falando do livro de Apocalipse, fala do problema da verdade, do problema do mal. Não queremos tributar tudo o que está acontecendo agora ao diabo. Sabemos que ele tira proveito das situações. Para o erro de mais nada. Por isso que muitos correram aos mercados para fazer o abastecimento, alguns estocavam alimentos, outros levavam muito do álcool que está faltando. Eu sei que é muito consumo de álcool, mas eu vi essa notícia, você certamente testemunhou. Então o problema do mal está aí. E o inimigo das nossas almas tira proveito, levando pessoas até o desespero de tentar até suicídio, o que é terrível. Mas eu estou dizendo que não é necessário chegar a esse ponto. O problema do mal está aqui respondido no livro de Apocalipse. O mal finalmente cessará e será vencido. E considere você o mal na sua pessoa, resolva isso com o sangue de Jesus. O mal na humanidade, resolvamos isso com a mensagem do Evangelho, porque Jesus deu exemplo de que é possível vivermos em sociedade, olhando primeiro o outro e não a nós mesmos, amando até o ponto do sacrifício. E o problema do mal, estabelecido desde o início, o Senhor Jesus resolve. Já humilhou Satanás, o nosso inimigo, já venceu a morte, e agora a sentença final só basta chegar o momento do Senhor banir essa personalidade terrível. Não tenha nem medo do diabo se você crê no Senhor Jesus. Outra verdade que está nesse livro, e não estou citando muitos textos por causa do espaço, do tempo, é o livro que fala do cuidado de Deus com aqueles que creem e seguem a Jesus. O livro de Apocalipse foi escrito para consolar a igreja perseguida, e dizendo que ainda que ela passe por tribulações, perseguições, que os cristãos sejam até mortos fisicamente, eles vencerão. Porque a nossa vida, a vida do homem, não se resume à vida no corpo, mas há uma alma. E esta alma tem vida eterna em Cristo Jesus. O livro de Apocalipse fala disso, dessa verdade. Também é o livro que fala da verdade, da ira de Deus sobre a humanidade. Essa humanidade indiferente, incrédula, rebelde, que zomba de Cristo. A ira de Deus é certa. Por isso é melhor que tomemos esse recado de Deus, porque Ele está permitindo como um recado, para que nós percebamos a nossa vulnerabilidade. Observem só. Observem a nossa condição. Um vírus, um ser invisível aos nossos olhos. Que destruição que está fazendo no mundo. Lembremos da nossa limitação e da ira de Deus, porque as pessoas se enganam. Olha, observem só um atributo de Deus. Deus é amor. E se esquece que Deus também tem outros atributos. Ele é santo, Ele é justo, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onipresente, misericordioso, Ele é infinito, Ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele é justo. Ele expressará sua ira com aqueles que renunciam ao amor e ao perdão dele, que rejeitam a Jesus Cristo, que acham que pode se chegar até Deus ou até a eternidade pelos seus próprios esforços. Esse é o livro que fala então da vida após morte. E não é bom saber que há vida após morte? Não é bom sabermos que nossa vida não termina
debaixo de alguns palmos de terra. Eu estou estimulando você a ler o livro de Apocalipse, sim. Mas é melhor que você comece com os evangelhos. Temos feito isso. Pregado dominicalmente, antes dessa privação, do Evangelho de Marcos. Mas eu quero caminhar para o encerramento e dizer que este é o livro que fala da vitória de Cristo e dos seus seguidores. Vitória sobre o mal, vitória sobre a morte, vitória sobre o maligno. Esse é o livro que fala da vitória e do descanso da alma. Apocalipse capítulo 19, o verso 9 diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. São palavras que falam de vitória e de celebração junto com Cristo na eternidade. Mas também Apocalipse 21, versos 4 e 5 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O assunto aqui não é a verdade? Então aqui está. E termina esse texto o Senhor Jesus dizendo: tudo está feito, eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Então a verdade não está com um homem, um líder, um cientista. Ainda que algumas verdades e descobertas e curas foram conseguidas. Temos orado, vocês têm orado, para que o Senhor traga a iluminação aos cientistas e a cura definitiva para esse mal seja reconhecida. Parece que já acharam, mas isso tem que ser confirmado e testado. Mas outros males virão, outras epidemias, outras doenças. Por isso que a verdade que nos traz paz e segurança é a verdade que está na pessoa de Jesus Cristo. Nas aplicações finais desta mensagem, eu quero dizer o seguinte: olha, reconheça o problema do mal. Seja em você, seja no mundo espiritual. Reconheça. É importante encarar que teremos que lidar com esse problema do mal sempre. Segunda coisa, exerça a fé com humildade, orando, suplicando, confessando, pedindo misericórdia a Deus para esse tempo. Ore. Outra coisa, creia em Jesus como Salvador enviado dos céus. Se você ainda não fez isso, faça. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele é o que nos religa com Deus. Nós precisaremos passar por um juízo, e Jesus é o que liberta com seu sangue. Ele nos absolve. Creia em Jesus. E você que já creu nele, persevere nessa verdade. E confie em Deus como aquele que guarda a nossa alma. Entenda o juízo de Deus como certo. Talvez hoje seja um chamado ao retorno para Ele. Eu creio. Você crê que isso é um aviso de Deus? Eu creio. Ditas essas palavras, nós vamos encerrar esse momento orando. E eu quero convidar você que está aí me vendo, que está ao alcance da nossa voz, a fazer uma oração. Primeira coisa, se você não entregou a sua vida em oração a Jesus, faça agora. Feche os seus olhos, como estou fazendo aqui. Repita só na sua mente essas palavras, se você concordar com elas. Assegure-se do cuidado amoroso do Senhor. Traga para o seu coração a paz de Cristo, porque Ele promete que aquele que obedece, que persevera, que crê, Ele toma conta, Ele guarda, não há desespero. Porque nós sabemos que aonde Jesus entrou, entraremos também, é na eternidade. Mas você precisa crer nele. Quem sabe você possa orar e dizer: Deus, Pai Todo-Poderoso,
nesta hora, em fé, confesso a minha condição de pecador, com medo do meu futuro. Mas ao ouvir a tua palavra, quero juntar a minha fé ao que foi dito. Se o Senhor me perdoa e me salva em Cristo Jesus, eu peço o teu perdão, que o Senhor me aceite como teu filho agora. Traz a tua paz e a segurança da salvação. Sei que sou mortal. Sei que um dia encerrarei a minha história sobre a face da terra. E agora entendo que há esperança até para a morte. O Jesus que venceu a morte e ressuscitou é o Jesus em quem ponho a minha fé como o único que pode me salvar. A minha oração é esta, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse instante em favor dos que estão nos seus lares. A igreja, a primeira igreja batista em Tabira, os nossos idosos, alguns estão enfermos, há aqueles que estão limitados de sair até a rua porque também estão gripados. Pedimos a que o Senhor traga uma serenidade, uma paz ao nosso coração e que sejamos assim usados pelo Senhor para levar essa palavra verdadeira que acabamos de ler às pessoas que estão sem esse alento. Pedimos também, suplicamos pelos nossos governantes, os líderes mundiais, os líderes das nações, suas equipes, pelos cientistas que estão trabalhando com muito afinco para achar uma cura para este mal. Pedimos por aqueles que estão trabalhando, não obstante o risco, seja nas estradas, nos hospitais, médicos, enfermeiros, os que cuidam da limpeza, dá-lhes a tua proteção. Há tantos que estão trabalhando na limpeza pública nas ruas, no comércio, nas farmácias. São muitas as pessoas. Dá-lhes uma palavra de conforto, guarda-os de todo mal. E aqueles que estão tirando proveito, se degladiando por causa das suas ideologias, ou aqueles que estão buscando lucro, que sejam repreendidos pelo Senhor. O que pedimos é que o Senhor, para todos estes que estão participando desse culto, saiam fortalecidos desse momento, seguros que a verdade está em Jesus. É a Ele que nós devotamos honra e glória. É a Ele que desejamos que todas as coisas concorram para o louvor do Seu nome e da glória da Tua graça. Ó Deus eterno, soberano Senhor, oramos e pedindo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Comentem aí no Facebook, reajam, façam perguntas se necessário, estarei olhando lá daqui a pouco. Eu quero agradecer aqui a participação do Felipe, também do Daniel e o seu violão, do Natan ali atrás da câmera. Quero desejar a todos paz no seu coração. Nós vamos ter, se Deus permitir, uma nova live no domingo, no nosso horário oficial de culto. Domingo, 19h30, voltaremos a fazer esse encontro aqui por meio desse canal e talvez, se tudo correr bem, pelo YouTube. Fique na paz de Cristo. Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Amém.